A sexualidade em tempos de globalização é um tema especial, um tema de enorme importância nos tempos atuais, porque nós temos que ter em mente que os acontecimentos sociais sempre influenciam na sexualidade das pessoas, das crianças, adolescentes e adultos. E nós vivemos uma recente revolução o que nós podemos até chamar na era da tecnologia eletrônica, que alterou muitos comportamentos ligados à sexualidade e à vida em geral. Mas antes de falarmos em sexualidade, nós precisamos dizer o que é, na realidade, a globalização. A globalização que nós entendemos nos últimos 20 anos foi um movimento intenso de produtos e dinheiro, enfim, países adentrando em outros países mais frágeis e num círculo vicioso em que se tira os bens materiais naturais de países pobres e os ricos se enriquecem cada vez mais e fazendo chegar a civilização a um ponto que nunca se aproximou antes, que foi de um consumismo exagerado. Então, a gente precisa dizer que consumismo é diferente de consumo, porque o consumo, quando ocorreu a Revolução Industrial, aumentou muito o consumo das populações e se espraiou os bens pelos diversos países, e vamos dizer que era tolerável quando se falava em termos de natureza. O que se retirava na natureza até a Revolução Industrial e pós-industrial ainda era tolerável, mas com o consumismo se dá a primeira ameaça à sobrevivência dos seres humanos nas próximas décadas ou talvez séculos, né? E com a mudança que ocorreu também na pós-industrial, na pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, em que nós encontrávamos os aparatos de família e religioso extremamente poderosos. Logo após a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a igreja determinava a educação, determinava comportamentos, a família era rígida, e o movimento de 1968 foi um movimento contra essa repressão da família. Não era um movimento revolucionário em si, mas um movimento que tentava e conseguiu afrouxar o poder da família e da religião, principalmente sobre a sexualidade. Então, se dá um movimento importante na sexualidade, com a descoberta, por exemplo, da pílula anticoncepcional e o afrouxamento dos costumes, né? É claro que houve um problema sério no andar dessa carruagem, que foi justamente o fato de que se passou de uma sociedade repressiva sob as rédeas da igreja e da família para um momento de liberação, não de libertação, mas de liberação da sexualidade e dos corpos. E é claro que deve ter ocorrido algum exagero, porque se você soma a liberação dos corpos com o consumismo, é uma dupla inflamável no seio da civilização, né? Então, nesse movimento todo, com a queda do Muro de Berlim, o que nós verificamos? Que ficamos diante de um partido único, capitalista, dando todas as cartas e prometendo um bem-estar para amplas maiorias da população, coisa que não se verifica. Nós temos no planeta 2 bilhões de pobres que não ganham $1 por dia. E a sexualidade ganhou uma expressão enorme de prática, de exercício da sexualidade, e justamente no momento em que as pessoas deixam de ser cidadãs para serem consumidores. Então tudo se tornou produto de consumo.
inclusive os corpos, inclusive a sexualidade. Nunca se viu um tamanho tão grande, um aumento tão grande da pornografia infantil, nunca se viu um aumento tão grande da exploração do corpo das mulheres. Ou seja, o machismo ressurgiu com uma força impressionante. E é claro que nós não vamos aqui só falar mal dos novos tempos, que não seria justo, né? Porque, de qualquer maneira, apesar de tudo, principalmente graças à ciência, aos avanços científicos, o mundo está melhor hoje do que antes. Nós avançamos em muitos aspectos dos direitos humanos fundamentais, nós temos uma maior liberdade de ir e vir, enfim, mas nos tornamos muito objetos. Esse é o grande problema. E o que as pessoas têm reclamado muito nos últimos tempos é que a sensibilidade, os sentimentos deram ceder lugar às oportunidades e que são oferecidas a miúde, em todo canto, de toda forma e sem um vínculo afetivo. E não podemos nos esquecer que o ser humano vive melhor com vínculos afetivos fortes. Então, nós tivemos esse movimento todo da globalização, a transformação dos seres humanos em objetos, em consumidores, e a sexualidade entrou nesse bojo todo. E é claro que nós temos relações afetivas, relações com uma certa profundidade, mas em sua maioria beiramos a superficialidade extrema, quase como o seu correlato na alimentação, o fast food, né? Não confundo essa palavra com outra coisa, mas é por aí. É uma utilização da sexualidade na superfície e o aumento de um aspecto selvagem do ser humano. Agora, as pessoas que não concordam com esse mundo injusto, com esse tipo de coisa, precisam ter seus princípios também, precisa evoluir, né? Não se deixar ficar prisioneiro também das religiões, que estão muito a dever às civilizações. A família precisa melhorar, precisa educar as crianças. E a escola, que foi outra instituição que perdeu muito com a globalização, a escola perdeu força como orientadora de comportamentos saudáveis. E as pessoas estão, os professores principalmente, estão reféns do aparato dominante hoje em dia, que é o aparato das comunicações. O aparato da comunicação vende qualquer coisa da maneira que quiser, na hora que quiser, onde quiser. E é assim que as forças dominantes vão se estabelecendo. Nós estamos à mercê dos discursos, verdade, da política, da igreja, da família tradicional e dos liberalizantes, que, pelo visto, não apresentam nenhuma responsabilidade diante do que teremos pela frente, principalmente em relação às crianças e aos nossos jovens, né, que estão muito desorientados, né, não sabem o que fazer, né? Agora, por hora é uma festa, né? Mas ninguém está pensando lá, quando for apresentada a conta, que pela primeira vez na história da humanidade, os humanos estão ameaçando a sobrevivência do planeta. E a continuar esse consumismo exacerbado, essa banalização da vida, nós teremos uma sociedade mais violenta, uma sociedade erotizada por demais, e teremos também uma sociedade que vai brigar por água, por espaços, enfim. O planeta não comporta um consumismo crescente dessa magnitude. E também a sexualidade deixa de estar a serviço das ligações afetivas para entrar dentro do aspecto do poder. Porque hoje em dia ela está mais ligada ao poder do que ao afeto, do que ao amor, né? E as nossas instituições estão a reboque de tudo isso, de uma corrida insana, e que nós já temos alguns indícios do que vai ocorrer, do que já está ocorrendo. Portanto, preserve a sua personalidade, preserve uma boa educação de seus filhos e lute por um mundo melhor.
assim todos teremos melhor sorte, não é verdade?